Olá, meu nome é Nicolas e hoje eu vou falar da nossa enquete semanal, cuja pergunta foi: qual a importância das Olimpíadas para o mundo? As alternativas foram: permite que os povos se conheçam mais, atenua conflitos políticos e militares através da disputa esportiva, dá à população mundial momentos de lazer e que o esporte evidencia semelhanças entre os diversos povos. Bom, o assunto aí em voga, né, por causa das Olimpíadas de Londres, e os nossos internautas, eles privilegiaram a questão dos momentos de lazer entre os povos, né? Essa foi a alternativa mais votada, porque como que um momento onde muitos assuntos acabam ficando em segundo plano, porque aí os eventos esportivos, as competições acabam tendo as atenções, isso acaba sendo um momento de lazer para a população mundial em geral. Bom, vamos fazer uma análise de cada uma das alternativas, visto que a primeira assim, pode parecer que um assunto referente às Olimpíadas não é um assunto com uma importância mundial, assim, até em termos políticos, econômicos, sociais e culturais tão importante, mas na verdade tem sim a sua importância e justamente eu quero ressaltar que deve-se apontar para as Olimpíadas a importância que tem, tentando nem exagerar nem diminuir. Então vamos lá. A primeira alternativa, ou seja, permite que os povos se conheçam mais, né? Essa alternativa que na verdade foi a menos votada ali da nossa enquete, né? Na verdade, vamos começar por ela. Os povos se conheçam mais. Nas Olimpíadas, o que costuma acontecer é que alguns países que nós nunca conhecemos, ou quase nunca conhecemos pessoas desses países, acabam sendo conhecidas às vezes por milhões e milhões de pessoas. Então, países pequenos, países com pouca expressão e influência internacionais, muitas vezes tem quase a sua única o seu único momento de visibilidade mundial nas Olimpíadas. Isso é um fator importante, mas sim, de fato não é o mais importante. Depois temos a outra alternativa: atenua conflitos políticos e militares através da disputa esportiva. Aqui a gente já começa a subir um pouco o grau de influência dos fatores. Tem a ver com a primeira alternativa, mas alguns países que estão em conflito com outros, nas Olimpíadas, pode-se dizer que sim, existe uma certa atenuação. Pequena, mas importante. Então, por exemplo, a gente tem alguns conflitos entre, por exemplo, a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Vamos pegar para falar em termos realistas, na prática, né? A Coreia do Norte é um país que muitas vezes em muitos veículos de imprensa não aparecem muitas imagens internas do país, né, declarações de pessoas do país, e de repente você vê uma competição esportiva onde as pessoas, por exemplo, muitos estadunidenses podem ver os norte-coreanos competindo em esportes que os próprios estadunidenses gostam. Então esse é só um exemplo para mostrar como alguns conflitos militares e políticos, sim, podem ser atenuados, nem que seja um pouco, nem que seja até simbolicamente, pela Olimpíada. Outra alternativa: da população mundial momentos de lazer, que é a alternativa mais votada. De fato, sim, isso é importante, mas não de um ponto de vista assim superficial. Os momentos de lazer que as Olimpíadas dão, talvez sejam muito mais profundos do que possa parecer, porque de certa forma distende, relaxa muitas das tensões mundiais, que até certo ponto muitas vezes não são percebidas de uma forma tão consciente pelas pessoas, mas a partir do momento em que há um relaxamento delas, algumas tensões
medos de ataques militares, medos de sanções econômicas. No momento das Olimpíadas pode acontecer um relaxamento disso que, sim, dá consideráveis momentos de prazer para a população mundial. E a outra alternativa, o esporte evidencia semelhanças entre os diversos povos. Isso é importante justamente no sentido de que nas Olimpíadas você vê que povos que às vezes são considerados muito diferentes uns dos outros, em um esporte, claramente os jogadores ou os participantes estão extremamente concentrados e dão muita importância para aquilo e de uma forma comum, ou seja, os vários participantes, que isso se supunha que, não, são culturas absolutamente distintas, parece que não é bem assim. Na verdade, todas as alternativas se misturam, né? E pode-se dizer que, como finalidade, sim, a finalidade é os momentos de distensão, de relaxamento e, por que não, de prazer para a população mundial, apesar de que, sim, de fato, ocorre uma distensão dos conflitos em geral, pelo menos de uma forma temporária. Bom, na semana que vem, a gente vai ter a nossa próxima enquete, cuja pergunta é: o que aconteceria se Israel e os Estados Unidos atacassem militarmente o Irã? A. As consequências são imprevisíveis, podendo começar a Terceira Guerra Mundial. B. Seriam fortalecidos os setores mais conservadores do Irã. C. Haveria uma resposta militar massiva do Irã contra Israel. D. O atual sistema político do Irã colapsaria. Ou E. O modelo político do Irã se espalharia pelo Oriente Médio. Bom, lembrando que quem quiser se aprofundar sobre política internacional, especialmente sobre as eleições no mundo, pode acessar o sítio que eu produzo, o www.culturapolitica.info, onde eu faço uma análise das eleições de caráter nacional nos 5 continentes. Então é isso e até a próxima!